me animei aqui a fazer um pequeno complemento às minhas considerações anteriores, no marco desse sexto seminário de auditoria da saúde no estado da Bahia, devido à minha preocupação em que a oportunidade que se desenha pelos investimentos que o Estado vem fazendo em ampliação e qualificação da rede hospitalar encontre maior potência em termos da própria sistematização do funcionamento na forma de redes hospitalares integradas, não só entre os componentes hospitalares, mas também no âmbito da sua relação, né, com a atenção básica em saúde. E, portanto, com o próprio processo da territorialização social e da regionalização do sistema de saúde. Seria muito importante que a proposta que já tivemos 2 vezes buscando viabilizar na Bahia, de desenvolver planos diretores de redes hospitalares em cada região, né, que compõe o Estado, pudessem vir a se materializar. Soube que recentemente se concluiu um processo de análise e proposta da política hospitalar. Não tive ainda a oportunidade de aceder ao documento gerado por esta assessoria externa ao Estado, mas tenho a impressão, que pode estar equivocada, que não se desenhou ainda um processo de planejamento que tome a realidade de cada uma das regiões que compõem o espaço assistencial do Estado, que tome a leitura das necessidades populacionais atuais e futuras como o balizador para buscar um ponto de equilíbrio, né, entre essas necessidades e a oferta hospitalar. E isso demanda uma análise não só geral, né, das taxas de ocupação atuais e a capacidade de produção do serviço, mas algo que nos leve a um detalhamento das necessidades por grupos, né, da classificação internacional de doenças e, portanto, pela precisão maior das necessidades que terão que ser processadas pela estrutura hospitalar nas suas várias linhas de atenção e respectivas linhas de cuidado. Esse planejamento mais fino, que busca sair de um ponto da realidade hoje, que seria marcada pela insuficiência ou pelo menos por uma disfunção entre necessidade e oferta, deveria alavancar todo um realinhamento, né? Não só da capacidade física do sistema, mas, sobretudo, eu diria, a combinação dessa capacidade física adequada dentro de um marco de efetividade, né, em termos de oportunidade, qualidade e capacidade de resolver os problemas que a população enfrenta dentro de uma perspectiva do melhor resultado prognóstico possível. Portanto, estaríamos aí não só enfrentando, através desse planejamento fino, uma questão de escalas de serviço, ou seja, de volume de serviço, mas também um debate e uma ação sobre de que maneira deve-se produzir atenção em saúde, com que resultados, né? Isso nos alinharia a uma dimensão muito mais fina de resposta e satisfação ao direito das pessoas e a expectativa que tem sobre o sistema de saúde. Com muita atenção para as desigualdades injustas, ou seja, as iniquidades que hoje permeiam ainda o sistema em termos do acesso e acessibilidade que os diferentes grupos da sociedade têm ao próprio Sistema Único de Saúde. Por outro lado, esse tipo de costura fina que compõe as linhas de atenção e cuidado exige a participação direta dos prestadores, ou seja, das instituições prestadoras e dos profissionais, e aí a importância de médicos, enfermeiros, sobretudo nessa articulação, para se compor um resultado muito mais potente, né? E onde de verdade comecemos a ter uma vida em redes, né? E linhas de atenção e cuidados que estejam centradas nos pacientes e tenham uma capacidade de aprender continuamente a melhor maneira de fazer cumprir as expectativas desses usuários, sujeitos de direitos, mas também a melhor maneira de reorganizar continuamente o sistema numa autorregulação virtuosa, né? Em que, de fato, os serviços se empenham numa busca de um equilíbrio necessário entre satisfação da necessidade
e reorganização contínua do próprio sistema. Daí que tenho trabalhado utilizando a metodologia da Démarche Stratégique, né, um enfoque desenvolvido pelos franceses ainda no início dos anos 90, que aqui no Brasil teve alguns ensaios de utilização e que, penso eu, tem uma enorme potencialidade de utilização na medida em que aposta num planejamento estratégico de matriz comunicativa, onde, de fato, os atores responsáveis, né, na gestão, na macro, na meso, na micro e na nanogestão, nessa interface com os pacientes, de fato se mobilizam na construção comunicativa de uma análise de realidades que são sempre dinâmicas, sendo apostas de resolução efetiva dos problemas encontrados. Nesse sentido, aqui o trabalho chamado de Plano Diretor de Redes Hospitalares, feito em 4 estados brasileiros, apontou um caminho de aprendizagem que, creio, seria extremamente útil de ser utilizado na Bahia, a partir dos compromissos que o governo estadual tem afirmado no campo da atenção à saúde e da atenção hospitalar em particular. Se isso não se faz com essa potência e com esta perspectiva estratégica, nós temos 2 riscos. Um é incorporar novas capacidades assistenciais, como tem sido feito, sem que isso mude o perfil estratégico, digamos, do desequilíbrio entre necessidade e oferta, e, por outro lado, um aumento que pode se dar no campo do volume, mas sem uma transformação, de fato, na maneira de prover serviços especializados e hospitalares no marco da constituição do próprio sistema de saúde. Daí minha preocupação de voltar a colocar à disposição essa construção que se pode dar no estado da Bahia utilizando a metodologia da Démarche. E a segunda questão que me parece importantíssima aí de pensar é de que maneira se cria o aparato de governança, né, dessas iniciativas, porque eu entendo que nos falta, no marco de uma regionalização sempre adiada, o espaço colegiado de gestão, onde uma gestão social de caráter integral realmente aproxime os usuários, né, os sujeitos de direito que devem ser satisfeitos nas suas necessidades, de um diálogo permanente com aqueles que fazem a gestão e a operação do sistema de saúde. Mas nisso tem uma peça-chave que nos parece ausente, que é a presença da autoridade sanitária regional dentro do espaço dos conselhos diretores dos hospitais. Alguns dirão que, bom, o problema é que sequer temos conselhos diretores, né? Não temos direções colegiadas dentro dos hospitais. Mas talvez seja justamente a oportunidade de induzir isso. E no marco dessas direções colegiadas, instalar a presença do responsável regional, aquele que cria o vínculo da estrutura dos vários núcleos de produção hospitalares, assim chamados na metodologia da Démarche, que são os nós de articulação com as linhas de atenção de cuidados, que articula, portanto, esse tecido com a construção do próprio sistema regional a partir dos planejamentos que buscam o equilíbrio entre necessidade e oferta. E nisso também terá enorme importância centrais reguladoras regionais, onde façamos a macro e a mesorregulação, tratando de responder a um ordenamento estratégico que busca o equilíbrio entre necessidade e oferta e, ao mesmo tempo, dando suporte para aquele processo de microrregulação cotidiana em que tratamos de dar a resposta adequada a cada paciente, a cada momento dentro do sistema, sem perdê-los de vista, né? Dentro do trânsito, digamos, que eles percorrem no sistema. Por isso, a regionalização da regulação com essa perspectiva, integrando a presença da autoridade regional nos conselhos colegiados dos hospitais e criando uma colegiatura por linhas de atenção e cuidados nas regiões, pode ser um caminho fundamental para criar uma dinâmica de uma autorregulação virtuosa, ou seja, aquela que busca a todo momento satisfazer com qualidade a necessidade das pessoas num tempo adequado para o melhor resultado prognóstico possível. Sigo, portanto, na expectativa de poder desenvolver esse trabalho nas regiões e espero que esta reflexão complementar, não necessariamente para ser apresentada nesse seminário de auditoria, mas alimentando um circuito de processos a serem desenvolvidos, venha a ter algum grau de
de contribuição a esse desafio de reestruturar, né, a atenção hospitalar no marco da construção geral do sistema de saúde. Muito obrigado.